Estamos na jornada do amor, amém? Amém? Vocês estão acompanhando. E hoje a gente tem mais um capítulo dessa jornada. E para mim vai ser particularmente o mais importante. Mas antes de dar spoiler... Oi? Não entendi. Da aliança? Ninguém falou? Os caras gastam meia hora no recado. Vamos lá. Curso Aliança, fala com a Dani, por favor, e o Aloysio que está ali de pé. A gente vai voltar com os nossos cursos Aliança, curso de casais. Existe o curso Casados para Sempre, que muitos conhecem, e o curso Aliança. Então, o curso Aliança vai ser iniciado, vai ser uma turma na segunda, uma na terça. Converse com a Dani e com o Aloysio hoje. Número de vagas restrito, são 10 casais só, né? São apenas 10 casais. Converse com a Dani no final do culto, com o Aloysio. Garante sua vaga e já faça a sua inscrição. Glória a Deus. Fechado. Queridos, existem várias formas de demonstrarmos amor e externarmos aquilo que a gente sente. A gente sabe que a piedade é uma das formas, a tolerância é outra, a compaixão é uma. Amar, ele é muito plural, porque a linguagem do amor é muito plural. Então, todas as vezes que você se move em direção a alguém, sendo de alguma forma conduzido por algo que a gente pode chamar de divino, ou uma inspiração do Espírito Santo que te leva a enxergar a outra pessoa como alguém importante e relevante ao ponto de você assumir papéis sacrificiais, você está amando. Então o amor, ele é muito mais que a poesia, muito mais que as canções. O amor é muito mais do que um presente, um gesto, uma expressão de afeto. Amar é amplo na sua dimensão. Por quê? Porque a Bíblia diz de forma muito taxativa que Deus é amor, e ela também afirma que é impossível esquadrinhá-lo. Nós não sabemos qual é a dimensão de Deus, nós não sabemos qual é a largura de Deus, nós não sabemos o quão poderoso Ele é, nós só sabemos que Ele é todo poderoso, e o prefixo oni, que sempre se associa a Deus e às suas características, prova que Ele detém todos os recursos, ou Ele domina sobre todas as coisas, Ele é acima de tudo. Logo, o amor, que é o próprio Deus, também transcende ao pensamento humano e nos leva a considerar muito mais coisas quando queremos falar sobre amor. O que também nos faz perceber outra coisa bem simples: se a graça é a característica principal da revelação do amor de Deus, no sentido de perdoar pecados, ela também é apresentada na Escritura como multiforme. Se ela tem multifacetas ou muitas maneiras de ser apresentada. Outra maneira de enxergarmos que o amor, ele é plural nas suas características. É possível vermos amor em uma atitude severa, é possível vermos amor em um não, é possível vermos amor até num acidente, que às vezes nos preserva de algo ainda pior que poderia estar acontecendo. O amor, ele é, na sua dimensão, extremamente vasto, e nós sempre perceberemos que quando escolhermos amar, nós talvez sejamos bons em uma das linhas do amor, e não tão bom assim nas outras, mas isso não quer dizer que nós não amamos, porque o amor se expressa de várias formas. Só que se você olhar isso dentro da realidade cristã e do nosso ambiente religioso, a gente nota que basicamente o amor é presente no que diz respeito a ações de ajuda comunitária, como assistência social. Nós percebemos que o amor é presente quando você oferece um copo d'água ou um cobertor, ou simplesmente porque você não trata mal um indivíduo. Não vou dizer que isso não é amor, e muito menos que isso não pode ser uma expressão, até porque às vezes o destinatário desse gesto entenderia o amor apenas dessa forma. Mas quando nós falamos da comissão da igreja, o papel do cristão, a nossa função na terra, nós notamos que o amor, ele ainda rompe mais aquilo que nós tratamos como um amor elevado, como a compaixão em relação à dor do próximo, exatamente como Jesus fez nos seus inúmeros milagres. Notou alguém porque a dor do indivíduo foi relevante ao ponto dele se comprometer e se envolver na cura ou de alguma forma na diminuição daquele sofrimento. Só que quando a gente pensa assim, a gente rotula que um gesto de amor é, por exemplo, ajudar a necessidade do indivíduo apenas como uma necessidade. Só que como cristãos e aqueles que foram comissionados a ser como o próprio Filho foi, ou seja, a missão é levar a mensagem, nós notamos que o amor, ele pode ser apresentado de uma outra forma, e eu posso dizer que é uma das mais importantes, porque ela pode englobar todas as outras manifestações dentro dela,
que é pregar a palavra. Pastor, mas pregar a palavra é amor? Até porque se eu fosse depender desse tipo de amor vindo de você, eu acho que você não me ama tanto, porque normalmente é cajadada, correção, ou é correção e é cajadada, eu não vejo muito amor nisso. É irônico, até porque se isso fosse verdade, porque eu sei que vocês não vão dizer que é, porque as minhas pregações são sempre leves, tranquilas, cheias de carinho, e nunca há correção e nem exortação, eu diria que Deus escolhe exortar os seus filhos e amar aos seus filhos por meio do ato de corrigir. Eu também afirmo que a Bíblia descreve o amor pelos pais em direção ao filho em poucos momentos, e todos eles estão associados à disciplina. Por exemplo, o pai, marido, ele é chamado a amar os filhos? Não, apenas quando ele está ligado ao processo disciplinar ou de educação. Fora isso, ele deve amar a esposa como aquela que seria destinatária do seu sacrifício. Se você veio no culto de ontem de casais, você assistiu ou ouviu essa mensagem. Se você não veio, vai passar pressão, até um dia talvez eu pregar de novo. Mas Deus abençoa, né, Ronaldão? Glória a Deus por isso. Fica a dica. Quando você nota que pregar a palavra é amar, e todo o bojo presente na pregação da palavra é amor, eu escolho então fazer o quê? Falar dele. E é interessante dizer isso, porque a intenção de Deus, desde o início da história, era tornar palpável e compreensível o que Ele é e o que Ele deseja ao seu povo. Logo, o que Ele faz? Ele incita os homens escolhidos por Ele a pregar. Você percebe que a pregação esteve presente em todos os momentos da história bíblica, desde o Antigo Testamento, e ela não se perde dentro da história do Novo Testamento. A pregação é parte integral da construção da identidade da igreja, porque ela é um caminho de revelação do amor de Deus aos homens. Ou seja, Deus ama os homens, por isso Ele incita os seus a pregar a esses homens. Para que, diante da maior catástrofe da vida de alguém, que é morrer sem a salvação, lhe seja oportunizada a chance de conhecê-lo, ser redimido pelo seu sacrifício e, consequentemente, se tornar herdeiro do seu reino. Então, se eu falo sobre amor e desassocio o amor da pregação, eu terei sérios problemas. Porque se uma igreja escolhe realizar atos de solidariedade, aonde o amor não está presente, é apenas ativismo. Se você escolhe se ocupar em cuidar da ferida da alma de um indivíduo, sem que haja a palavra de Deus como parte do processo, é apenas consolo emocional, mas não traz solução e nem transformação. O que capacita os gestos, as ações, as diferentes expressões de amor que a igreja adota para se tornarem de fato a revelação da grandeza de Deus e do seu amor, é que quando nós agimos, nós recheamos os nossos gestos da própria natureza divina, que se revela por meio da pregação, ou melhor dizendo, da apresentação de quem é o responsável por gerar este amor. Eu posso dizer que amo alguém e servir de colo para o seu choro. Depois que esse choro acaba, ele continua a sua história, e a sua história progride exatamente como foi, até que ele escolhesse o meu colo para que chorasse. A pregação para nós é amor. Porque todas as vezes que você escolhe anunciar a alguém que não sabe o caminho, qual é o caminho que ela deve andar, você a preserva de uma infinidade de situações. Todas as vezes que você vê um cego caminhando em direção ao precipício e você fala, cuidado, é uma pregação, e você o preserva da morte. Todas as vezes que você nota que um construtor edifica a casa de forma errada, e a própria Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha o construtor, você descobre que não é Deus que vai simplesmente tomar a mão do pedreiro para que ele corrija a parede, mas é a mensagem que penetra no coração daquele pedreiro, para que ele erga e construa as paredes de acordo com os desígnios daquele que é o autor e consumador da fé e da palavra, o verdadeiro construtor das coisas. Só que em um tempo moderno, onde amar é simplesmente se tornar tolerante de forma irresponsável e oferecer aos tolerados a chance de viver como desejam, pregar a palavra como gesto de amor se tornou talvez até heresia,
Porque todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus escolhe anunciar a verdade da salvação e encontra um ouvido não tolerante assim, a única coisa que ele recebe é: você não entende quem eu sou, você não sabe quem eu sou, você não respeita as minhas individualidades. Só que quando você escolhe falar dele, você não escolhe afrontar o indivíduo, mas na verdade amar o indivíduo ao ponto de aceitar até que ele não seja tolerante à sua palavra, para que ele tenha pelo menos a chance de ter os olhos abertos e um novo caminho para seguir. Então, se você prega, você ama. E ama quem? Se você já ouviu sobre a grande comissão, você sabe que a intenção de Cristo é despertar no coração dos seus discípulos o prazer e o desejo de levar a mensagem o mais distante possível, levar a mensagem ao maior número de indivíduos possíveis, para que a partir da revelação da verdade e do acesso à palavra, eles sejam completamente transformados por ela. Esse amor pode parecer que é um amor por Deus. Eu amo tanto Deus que eu sirvo, mas não. Você ama tanto Deus que você repete o que Deus fez. E o que Deus fez? Quando Ele escolhe mandar o seu filho. O que Deus fez? Quando Ele decide amar ao ponto de sacrificar. O que Deus fez quando Ele não tolera a dor do próximo, simplesmente a ignorando, mas Ele com compaixão, Ele tenta se tornar resposta. O que Deus fez quando você desassocia o indivíduo do seu pecado e enxergando o indivíduo como algo mais valioso que o seu próprio pecado, Ele entrega o seu filho para que o indivíduo seja liberto do pecado que o consumia. O que Ele fez foi pregar a palavra, mas não por amor a si mesmo, mas porque a própria Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo, e a Bíblia também diz que onde está o teu coração, aí está o tesouro. Amor é tornar ou definir valioso algo. Amar não é dizer, eu sinto um afeto por você. Amar é dizer, você é valiosa ao ponto de eu fazer coisas que você não quer que eu faça, mas com a intenção de te dar um destino que você sozinha não seria capaz de alcançá-lo. Isso é pregar a palavra. Só que a igreja se perde, por quê? Porque pregar a palavra parece ser sinônimo do que eu estou fazendo agora. O pastor está pregando uma palavra, então ele é o pregador. E se eu preciso pregar a palavra, eu preciso ou tirar o pastor dali, ou construir uma igreja e ajuntar um povo para ouvir o que eu tenho a dizer. Você está redondamente enganado, até porque quando você vê a grande comissão acontecendo, você não vê eles sendo convidados a púlpitos, a aviões, a grandes valores sendo investidos nos seus ministérios. O que aqueles homens têm e aquelas mulheres têm é uma chama dentro dos seus corações que considera e reconhece qualquer alma perdida como aquele que tem mais valor, e por essa razão se dispõe a buscá-los com todo o esforço possível, a fim de que eles conheçam a verdade. O amor pela pregação do Evangelho te faz abandonar sua casa. Aquele que por amor de mim abandona casa, pai, mãe, filhos, família, tudo, esse de fato me ama. Mas aquele que por qualquer outra razão me deixa, esse não é digno de mim. É assim que Jesus fala sobre os indivíduos que disseram que o seguiria. Por quê? Porque a compreensão de amor de Jesus em relação à obra, ministério e função na terra não está em grandes impérios, em grandes instituições ou prédios que de alguma forma brilham aos olhos dos visitantes. Nossa, uma grande igreja, um grande prédio, um grande projeto. Nunca. A verdadeira expressão de amor na pregação do Evangelho é quando eu escolho tornar tudo que eu sou, tudo que eu faço e as chances que eu tiver de falar, também as palavras, um meio ou um caminho de anunciar aquele que é de fato o Redentor das nossas vidas. E para isso nós temos que abandonar nossa zona de segurança e definir uma alma como algo mais valioso do que todo o mundo. E você é capaz de amar dessa forma? Se você não entende o amor dessa maneira, provavelmente você se absteve de falar a palavra em momentos que você tinha que ter dito. Imagine você, se o Senhor escolher hoje cobrar o sangue de cada uma das pessoas que você não falou sobre ele. Pare para pensar todos os indivíduos que já passaram diante dos seus olhos e ele simplesmente te questionar dizendo, você disse que me amava e você foi incapaz de amar aquele que você via,
Que amor que é esse que Jesus fala, associado aos indivíduos que estão ao nosso redor? Não é apenas um amor relacional, onde eu e o Rodrigo podemos nos sentar numa mesa e comer uma boa pizza. A questão não é sobre eu e o Rodrigo falarmos de coisas interessantes. A questão é sobre se eu estou disposto a falar do amor que transforma a vida do Rodrigo, e ele, ao ser atingido por esse amor, revelado pelo Espírito, lhe seja oportunizada a chance de conhecer um Deus verdadeiro, que liberta, cura, restaura e transforma, e dá a ele a vida que ele jamais poderia ter tido sozinho. É isso que nos move. Mas estranhamente, todos os que acham que o seu ministério chegou ao ponto de ser apresentado ao mundo, acreditam que de alguma forma eles precisam de um título para defini-los, ou talvez de uma igreja para recebê-los. Acredito que todas as pessoas que acham que a pregação precisa de público, é porque o que eles querem é uma plateia e não ouvidos atentos para conhecer o Evangelho. Todas as vezes que o indivíduo precisa de pessoas atentas ou totalmente ligadas às suas palavras, com os olhos te acompanhando quando você dá um passo, o que muitos desses querem é um auditório que o considera um artista e de alguma forma vai valorizá-lo naquilo que ele fala, naquilo que ele faz ou na forma que ele expressa. Isso não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela atinge o indivíduo e faz com que o pregador desapareça, aonde os olhos daquele que recebeu a palavra só encontra aquele que está acima do pregador, o próprio Cristo, a própria verdade, o próprio Salvador, porque o que um pregador faz é abrir um caminho para que aquele que não via pudesse ver o autor e consumador da fé e da palavra, o Redentor, o Salvador, o Purificador, a ovelha, o Cordeiro, o pão da vida, a água da vida, ou todos os outros sinônimos que falam sobre Cristo. É isso que o amor pela pregação produz, e eu posso afirmar: amar é pregar, porque o que prega de fato anula a si mesmo. É impressão minha, ou João Batista, ele, quando diante de Jesus fala: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou de atar as suas sandálias, como seria de batizá-lo? João, ele entende que o papel dele era secundário, o que ele tinha que fazer era preparar o caminho, e aquele que prepara o caminho é o que prega, o que prepara o caminho é o que direciona. É como se ele fosse um guia numa estrada confusa, dizendo: vai por aqui, porque essa é a rota correta. É isso que deveríamos entender. E se desejamos tanto pregar, nós deveríamos também entender que o destinatário da pregação não é aquele que me ouve no culto de domingo de uma igreja cheia ou transmitido pelas redes sociais. É aquele que de alguma forma precisa tanto que eu não posso me calar, porque o meu silêncio pode se tornar a sentença de morte daquele que não ouviu. Isso deveria estar dentro dos nossos corações. O amor não é sacrifício? Sim. O amor não é compaixão? Sim. O amor não é tolerância? Sim. Todos os gestos que Jesus teve em direção àqueles que ele expressou amor estavam intimamente ligados à oportunidade de anunciar a palavra que salva, o dia aceitável do Senhor para aqueles que não conheciam. E agora me responda, igreja: vocês estão preocupados em amar uma alma mais do que o mundo inteiro? Ou vocês estão preocupados em ouvir do pastor uma palavra que facilite e simplifique sua vida, que torne aquilo que você deseja acessível, ou de alguma forma te dê a chance de construir aquilo que você tanto sonhou? Alguém que escolhe pregar talvez nunca tenha morada. Alguém que escolhe pregar talvez nunca tenha nem aonde repousar a sua cabeça. Alguém que escolhe pregar talvez seja apedrejado em praça pública, porque haverão aqueles que são os opositores e que não tolerarão aquilo que você diz. Aquele que aceita pregar talvez seja colocado diante de uma decisão extrema, onde depois de serem tirados da prisão e voltarem à pregação, sejam questionados: eu não disse a vocês para abandonarem a pregação sobre essa heresia de tal de Jesus? Mas eles simplesmente respondem: mais me vale obedecer a Deus do que aos homens. Um verdadeiro adorador, ou aquele que ama de fato, tem o seu coração aquecido e de tal forma apaixonado pelos perdidos,
que ele prega, mesmo que isso lhe imponha a morte, ele prega, mesmo que isso lhe imponha a solidão, ele prega, mesmo que ele não seja entendido, ele prega, porque sabe que a pregação é o caminho direto ao amor completo de Deus aos homens. Por isso deveríamos entender que o que escolhemos fazer no que diz respeito ao nosso ministério não é vir num culto, não é participar de 2 ou cumprir uma escala, mas ter a chance e o privilégio de anunciar a mensagem. Em João no capítulo 3, no versículo 16 e 17, extremamente famoso, o que a palavra de Deus afirma no Evangelho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por... Existe maior amor do que o de apresentar a salvação àquele que caminha em direção à morte? Não existe. E a quem foi dada a missão de apresentar esse amor capaz de salvar ao mundo? A nós. Nós recebemos a missão de falar desse amor. Nós recebemos a missão de anunciar esse amor. Nós recebemos o privilégio de sermos aqueles que seriam os difusores do amor de Deus aos homens. E como você acha que você faria isso? É estranho, porque todo mundo fala que Deus vai usá-lo, mas você já parou para pensar como que Deus o usaria? Nós rotulamos basicamente que o ser usado por Deus é cantar uma canção ou cumprir um papel. Não, isso não é ser usado por Deus, isso qualquer um pode fazer. Ser usado por Deus é ser inspirado pelo Espírito dele, para falar dele próprio, porque isso não poderia ser nosso. Exatamente quando Pedro, questionado por Jesus sobre quem ele era, afirma: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: você sozinho não seria capaz de entender isso. Não foi nem a carne nem o sangue, mas o Pai que lhe revelou. Ele entende que anunciar a Jesus, ou falar sobre quem ele é, não é produto intelectual de uma mente desenvolvida, mas é a experiência genuína de um indivíduo que, ao se deparar com aquele amor impossível de ser medido, escolhe dividi-lo com todos os que estão ao seu redor. Exatamente como uma mulher ao ser curada, uma mulher ao ser liberta, um pai a ter a sua filha ressuscitada, eles escolhem falar daquele que fez. Tamanha é a dimensão do seu poder. O amor que move a igreja não é um amor que simplesmente fala: Jesus, eu te amo, e com músicas que de alguma forma mexem com as nossas emoções, nos fazem erguer os braços e externar algum tipo de palavra afetiva a Cristo. Aquilo que acontece quando nos deparamos com Ele é amarrar os nossos cadarços, colocarmos as nossas capas e caminharmos em direção a um futuro desconhecido por nós, sem garantias naturais, mas ansiosos por sermos usados por Ele e levarmos esse amor transformador e salvífico ao maior número de pessoas, seja no púlpito, nas cadeias, seja nas ruas, nos hospitais, seja nas casas, nos necessitados, nos doentes, em qualquer ambiente. O amor dos céus nos leva a levar o amor de Deus ao maior número de pessoas. Esse é o nosso chamado. É para isso que fomos eleitos. É para isso que fomos destinados, como comissionados por Cristo, a sermos seus discípulos, a levar o seu amor a todos os ouvidos, atentos ou não, mas pregar em tempo e fora de tempo, para que de alguma forma alguém em algum momento seja atingido pela revelação, e ao ser atingido pela revelação, conheça a grandeza desse Deus que um dia nos alcançou e também pode alcançá-los. É isso que deveria nutrir nosso coração. É isso que deveria de alguma forma nos incomodar.
Você olha uma criança sendo abusada, você se fere emocionalmente. Você olha uma mãe sendo espancada, você se fere. Um homem maltrapilho, você se fere. Você entendeu que as suas emoções estão ali presentes. A dor, pela dor alheia, é real, mas me diga, o quanto dói saber que alguém vai para o inferno nesse exato momento. O quanto você sofre por saber que hoje, nesse exato momento, em algum lugar do mundo, uma pessoa talvez esteja sendo assassinada, sem que tenha a chance de ser salva. Como isso te incomoda ao saber que nos diferentes leitos dos hospitais do Brasil, por conta dessa pandemia, existem pessoas morrendo, sem que elas tenham tido a chance de conhecer sobre Jesus. Pastor, mas eu saberia se ela seria salva ou não? Não te importa saber se ela seria salva. O que te importa saber é se você foi capaz ou não de levar a palavra que poderia salvá-la. Nosso papel não é salvar, mas anunciar aquele que salva. Te incomoda em saber que dentro desses números assustadores do coronavírus, do Covid, da pandemia, existe um número gigantesco de indivíduos que morreram? Como isso te machuca? O quanto te dói passar na frente de um cemitério e ver o cortejo de mais um membro da família de alguém que morreu. Mas agora não é sobre a dor da viúva, mas talvez sobre a dor eterna do morto. O quanto te dói? Te fere? Te incomoda? Te deixa desconfortável saber que alguém vai para o inferno? Ou para você o que importa é você não ir? Se para você o que interessa é saber que eu estou com Cristo, Ele confirma no meu coração pelo Espírito que eu sou filho de Deus, então eu estou de boa. Estranho, porque Deus, não acomodado ao sofrimento salvífico do mundo, deu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus, não acomodado ao destino da terra, que sozinha nunca seria capaz de ser salva, Ele oferece a única coisa capaz de salvar o mundo, que é o seu Filho, para que aquele que cresce nele pudesse ter vida e vida eterna. Deus, Ele não amou por palavras. Deus não amou por milagres. Deus não amou por grandes intervenções sobrenaturais. O Senhor escolheu amar, dando oportunidade ou caminho de salvação àqueles que caminhavam em direção à morte completa. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro? Se vale, por que esperamos tanto? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro? Por que somos completamente indiferentes, preocupados com a escola dos nossos filhos ou com quanto de dinheiro teremos para fazermos a próxima viagem? Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, por que nós não somos capazes de entregar nada nosso para que uma alma pelo menos seja salva? É estranha a hipocrisia cristã. Fala tanto sobre amor, até dá um nome de amor para suas igrejas. Mas talvez o amor capaz de levar à salvação nunca esteve presente. Porque amar talvez se tornou sinônimo de adequação social e não de revelação da própria natureza divina. Amar se tornou alguma forma humana de tolerância e de aceitação social. Quero fazer parte de algo, me associar a um grupo, estar vinculado. Mas o amor que salva talvez esteja mais para os outros. Papel do pastor que prega no culto. Ou daquele irmão que é um pouco diferenciado. Se esquece quem pensa assim que amar não é algo que nós expressamos com a gentileza, mas é algo que às vezes revelamos com o suor e não diferente com a própria morte. Em Marcos capítulo 2, no versículo 16 e 17, Jesus afirma de novo sobre aqueles que deveriam ser salvos, logo os destinatários do seu amor. E ele diz o seguinte: e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Versículo 17, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Isso é amor. Quando você vê João 3,16, você vê a manifestação desse amor sendo direcionada àqueles que caminhavam em direção à morte. Por isso que pregar é uma manifestação de amor, porque é a maneira que você vai ter de alcançar esses indivíduos. É a maneira que você vai ter de alcançar pessoas que por ignorância espiritual rumam em direção à morte, sem que saibam até que estão caminhando em direção à morte. Eu sou questionado inúmeras vezes no que diz respeito ao amor que eu sinto. Sou rotulado em muitos momentos como um indivíduo que não ama. Eu já ouvi isso inúmeras vezes de pessoas que têm coragem e de pessoas que não têm coragem, mas falam que eu sei, que fofoqueiro na igreja tem um monte. É verdade. Triste, mas é verdade. Porque eles acham que a forma que eu expresso esse amor não é um amor que acolhe pessoas. Não é mesmo. Meu amor, ele tem que ser capaz de despertar pessoas à transformação e não de acolhê-las. Jesus nunca deixou de dizer para o pecador que ele era pecador. Jesus nunca deixou de dizer para o que erra que ele errava. Jesus nunca simplesmente ignorou um fato. Ele apresentava o fato e apresentava a chance de mudança. O amor bíblico nunca foi um amor que de alguma forma favorecesse o culpado. Aos que abandonam o corpo, entregue para Satanás, para que o sofrimento possa salvá-lo. Você começa a perceber que a percepção de amor que a gente constrói não se encontra nas escrituras, e a gente escolhe pegar músicas românticas e bonitas que são chamadas de cristãs para justificar aquilo que nem a Bíblia justifica. E aí você faz uma simples pergunta: você encontrou isso aonde? Na música da moda, que de alguma forma tocou meu coração e me fez chorar em favor do perdido. Se o Ivan simplesmente amasse todos que entrassem naquela comunidade dizendo: vem aqui filhinho, senta do colo do papai, eu vou te dar mamadeira, fralda e banho quente, eles nunca seriam transformados. E você vai me dizer que ele não tem amor, ele e a Maiara, por cada um dos homens que entram naquela casa? Eles abandonaram a própria vida para servir aquelas pessoas, fazendo o quê? Pregando a palavra que transforma, falando: olha na minha cara, vira homem. Você perdeu a sua mulher porque você é um moleque, você perdeu o seu filho porque você não é um homem de verdade, você é um covarde, cria vergonha na sua cara. Agora que você está falando que está com saudade do seu filho, mas quando você estava na biqueira com a cara lá enfiada na pedra, você não lembrava do seu filho. Quando você pegava o micro-ondas da sua casa e vendia, você não lembrava do seu filho. Agora que você está aqui em tratamento, você está falando que você está com saudade dele? Seu mentiroso, você quer usar droga. Ah, Ivan, você é muito drástico. Não, porque é a verdade. Isso é pregar. Pastor, mas tem que ser tão agressivo assim? Não. Às vezes simplesmente dizer: você é responsável pelo erro que cometeu. Você está me julgando? Sim, porque você é responsável pelo erro que cometeu. Você está me julgando mesmo? Está julgando na minha cara? Não, eu só estou te dizendo, porque isso é um fato. Jesus nunca disse ao pecador que ele não era responsável, até porque se Jesus dissesse ao pecador que ele não era responsável, o pecador não se arrependeria, e se não há arrependimento não há conversão, se não há conversão não há mudança de vida, se não há mudança de vida não há salvação. A pregação é um anúncio indigesto para o ouvinte, mas é a única chance do ouvinte reconhecer a sua condição e caminhar em direção à eternidade. E você quer ser um pregador? Não quer, porque se você disser essas coisas, as pessoas não vão gostar de você. Se você disser essas coisas, você vai ser chamado de fanático, você vai ser de alguma forma visto de uma maneira pejorativa, mas não me importa, importa que eu amo o perdido ao ponto de saber que ele precisa conhecer verdades que sozinho ele não conhece. Então que o Espírito fale pela minha boca. Mas você vai insistir com os perdidos? Insistirei. Se são eles os destinatários de tal amor, se são eles aqueles que o Senhor escolheu revelar a sua natureza, Ele quer que os perdidos saibam quem Ele é.
porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se você não apresenta Jesus, você pode apresentar qualquer outra coisa. E entenda, qualquer outra coisa não é Cristo. E qualquer outra coisa não leva ao Pai. E qualquer coisa não conecta o homem ao Senhor e Salvador da sua vida. Então não adianta você apresentar um Jesus todo encaixado, da forma que você supôs que deveria ser. O único Jesus é aquele que a própria Escritura apresenta, que ao mesmo tempo que Ele é uma ovelha muda ao matadouro, é um leão triunfante, com uma coroa de rei na cabeça, rugindo e fazendo com que céus e terra tremam com a sua voz de governo. Esse é o nosso Cristo. Então pregue a palavra, ame, se apaixone por isso. Mateus 28, 19 e 20. Entendendo claramente como você tem que compreender esse processo, você vê aquilo que Jesus pediu para que seus discípulos fizessem, e a afirmação é a seguinte: portanto, ide. Quando você usa a palavra portanto, você está fechando um raciocínio. Por que está escrito portanto? Já está dizendo, depois de tudo que eu disse, eu vou te falar uma parada. Então, junta tudo isso, agora você vai fazer o seguinte: portanto, ele define qual será a forma de agir. O que é isso aqui? Ainda tem um pouquinho. Deixa aqui, por favor. Ele fecha o raciocínio dizendo o seguinte: portanto, ide. Ele já dá uma definição, vai, esse é o caminho. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Aqui, Jesus volta. Aqui ele já define o que é amor dentro da perspectiva do chamado. O amor na perspectiva do chamado é fazer discípulos de todos os lugares que eu puder ir, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos... O que Cristo pediu para que seus discípulos fizessem, queridos? Me fala, o que Cristo pediu para que seus discípulos fizessem? Ele está falando só com os 12 aqui? Não, ele falou com 120, se a gente for colocar aqueles que estavam na casinha de Pentecoste. 120 pessoas. Pastor, como é que você sabe esse número? Ninguém sabe, é tudo suposição. Então, entendendo que tinha 120 na casa, suponho que tenha 120 pessoas ouvindo, ou tinha os principais para falar para o resto da galera, que não quis ir embora e ficou. Mas enfim, não dá para ter certeza absoluta desse número. Até porque se eles forem embora não faziam parte, então nem dá para contar. Aí tinha a galera ouvindo. Ouviram, receberam, uau, é isso aí. Agora vamos esperar. Para quê? Para sermos cheios de poder. E depois que a gente fosse cheio de poder, ia fazer o quê? Vamos fazer uma campanha do milagre. 7 sexta-feira do milagre da última hora. Isso vai ser o poder de Deus na terra. Aí no final da campanha a pessoa cata tudo o dinheiro que ela tem e dá na igreja. Porque aí o milagre vai acontecer na vida dela. Que milagre que vai acontecer? Do desaparecimento do dinheiro. O dinheiro que estava do bolso dela vai para a caixinha. E por que a pessoa faz isso? Porque ela não conhece o Jesus. Por que a pessoa pega todo o dinheiro dela e enfia lá? Porque foi convencida que o milagre dos 7 sexta-feira, das 7 cachoeiras, dos 7 sal grosso, do portal da eternidade, da luz interplanetária, ele vai. Porque ele não conhece a verdade. Ele é cego. Por que os bereanos não eram enganados? Porque eles ouviam a palavra, eles liam, não eram ignorantes. Eles consideravam as palavras de Paulo e depois iam medi-las conforme as Escrituras. Porque eles tiveram acesso à palavra. Mesmo que de origem de tradição judaica, mas eles tinham acesso. E depois a pregação apostólica ia acrescentando, porque é o que a gente tem o cânon bíblico, né? Novo Testamento.
As pessoas são chamadas a conhecer um Cristo que elas nem sabem. Posso falar de coração? Quantos de vocês de fato são livres? Você pode me dizer de forma clara? Como você pode dizer isso, pastor? Simples, você conhece a verdade? Por quanto tempo você fugiu da verdade? Por quanto tempo não te foi anunciada a verdade? Talvez você não seja livre, porque ninguém te pregou de verdade o que você precisava ouvir. Ou seja, ninguém te amou de verdade. Eu não vou ser generalista, tem gente que prega por ignorância e só repete como um papagaio. Aprendi daquele jeito, fico falando, porque dá público, dá ibope, vamos ficar lá, porque casa cheia quer dizer que é igreja boa. Talvez entre nós. Eu não vou dizer que tem, porque daí eu estaria depondo contra a minha própria pregação. E de verdade, eu tenho certeza que eu falo a verdade para vocês. Vocês não podem gostar, é azar de vocês. Mas que eu falo a verdade, eu falo. Porque se o processo de salvação exige que conheça a verdade, o meu amor por vocês não está no meu abraço. Vocês, principalmente para vocês que são filhos aqui, está na oportunidade de ouvir uma verdade indigesta, às vezes intolerante ao seu pecado, mas verdadeira e que tem na sua matriz a própria essência do Evangelho. É isso que externa o amor. Eu posso melhorá-lo de uma maneira a torná-lo perceptível para alguém ignorante? Pode. Como? Você pode pregar o Evangelho abrindo uma porta, você pode pregar o Evangelho levando uma cesta básica, você pode pregar o Evangelho sendo tolerante. Queridos, nessas 4 pregações sobre amor, eu só falei da palavra, eu os amei da forma que Deus me chamou para amá-los. Falando do próprio Deus, da própria Escritura, pregação por pregação, quarta por quarta, domingo por domingo, te dando acesso àquilo que de mais valioso existe no mundo e que é capaz de libertar o cativo do cativeiro. Qual é o cativeiro que você se encontra? Sabe qual é e você não sabe? É a ignorância. O cativeiro espiritual que domina o indivíduo não é uma penitenciária espiritual com corrente e um diabo com chifre, casco e rabo de espeto. A ignorância é o cativeiro espiritual do mundo. Por isso que diz: conhecereis a verdade liberta, seja tirada a ignorância do ignorante e ele se encontra livre. Sejam abertos os olhos do cego e ele começa a ver. Nem sempre um cego terá a cura dos seus olhos físicos, mas os olhos espirituais podem ser curados para que eles possam ver e crer. Essa é a grande missão do pregador apaixonado. Apresentar um evangelho que abre os olhos, que revela a natureza divina e faz com que aquele que não enxergue. Todos os milagres foram literais, eu creio. Todas as apresentações bíblicas foram literais, eu creio. Mas elas são aplicáveis a diferentes situações da vida, sim. Porque Jesus se apropriou de uma linguagem simples, que eram as parábolas, para apresentar verdades profundas a indivíduos incapazes de compreendê-las. E os milagres são as melhores parábolas dentro do texto sagrado, porque mostram ao indivíduo mais ignorante a grandeza desse Deus impossível de ser medido e desse amor impossível de ser tangenciado por nós. Está ali a grandeza de Deus. Pregar uma palavra que transforma. Pregar uma palavra que afeta a estrutura interior do indivíduo. Às vezes pregar uma palavra que te faz pensar e te faz ficar ruminando aquilo durante uma semana. Isso é amor. Amor é pular na profundeza de Deus e descobrir aonde apenas o Espírito Santo é capaz de chegar, aquilo que Ele quer dividir com o seu povo. Isso é amor. Porque todos aqueles que se expõem a Deus são consumidos por Ele. Ninguém existe quando escolhe Deus. Todos os que mergulharam no próprio Deus foram consumidos pela sua glória, pelo seu fogo, pela sua presença.
Por isso que não existe nome, não existe homem, não existe nada maior do que Ele. Porque todos os que escolheram ser dele, escolheram anular-se a si mesmo, para que Ele próprio se revelasse. Isso é o amor que Ele espera que revelemos uns aos outros. E quando você vê esse amor acendendo no teu coração, você escolhe, querido, assumir o preço do sacrifício pessoal, o ônus da causa. Se você vê qualquer homem de Deus que foi usado de uma forma exponencial na história, nenhum deles teve um fim legal. Sabia disso? Que herói da fé que tem uma vida tranquila e morreu bem? Nenhum. Ninguém que escolheu pregar a palavra e viver o amor da alma perdida teve um fim de vida tranquilo, sossegado e cheio de sucessos. Todas as pessoas que escolheram o evangelho morreram, ora solitárias, ora perseguidas, abandonadas. Todas as pessoas que fizeram isso. Porque a Bíblia fala que não existe maior amor do que esse, de um irmão dar a vida pelo seu. Todas as vezes que você escolhe a pregação como caminho da revelação do amor de Deus, você escolhe anular a si próprio. Você escolhe matar a si próprio. Você escolhe neutralizar oportunidades, chances. Hoje eu ouço de pessoas que dizem: nós não precisamos ser tão extremistas, pastor, para viver o evangelho. Jesus já fez tudo na cruz. Concordo, Jesus já fez tudo na cruz, mas me diga, todos conhecem a obra da cruz? Todos já foram apresentados para a obra de redenção da cruz? Todos? O mundo inteiro já conhece sobre Jesus? Não? Então como eu posso deitar tranquilo sabendo que alguém hoje pode morrer, sem que Jesus lhe seja apresentado? Não dá, não posso ficar tranquilo. Se eu já apresentei para Jesus e a pessoa por livre e espontânea vontade abandona, a Bíblia já fala que é 2 vezes mais difícil. Não que não vai ser anunciado, mas anunciar algo que já sabe. Aí pastor, o que você está dizendo? É honesto, vou te dizer de coração. Qualquer homem ou mulher de Deus que conhece a palavra e abandona a palavra, a Bíblia fala que é para considerá-lo como publicano, por conta do pecado que se tornou parte de quem ele é. E ao escolher abandonar a palavra para viver a própria vontade de vida, ele não é diferente de um fariseu, não é diferente de um publicano, não é diferente de nenhum deles, porque foi de forma voluntária. Pastor, você está dizendo que você não o ama. Eu estou dizendo que eu já o amei. Eu não tenho outro amor a oferecer, a não ser aquele que já foi lhe oferecido. Ah, eu não concordo. É engraçado, a Bíblia diz assim, que para aquele que abandona não há outro sacrifício a ser posto, porque Jesus já foi pregado na cruz, já morreu por aquele indivíduo. Como é que eu vou apresentar o novo Jesus para um indivíduo que repugnou aquele Jesus que lhe foi apresentado? Você já sabia que a Bíblia diz isso? Que se um indivíduo que abandona, ou um indivíduo que escolhe o pecado, não há outro perdão de pecado para aquele pecado consciente. Havia para o primeiro pecado, para o segundo pecado não, no sentido de consciência e abandono da fé, não de erro de percurso. Não há outro. Aí eu vou pregar para o Mateus chuta o pau, manda para a lua, eu quero nem saber, agora se eu não dançava axé, agora eu vou dançar. Então você presta atenção, se você for abandonar. Vou falar o que, Mateus? Tem certeza, Mateus? Tenho certeza, pastor. Tudo que você já falou para mim eu já sei, e eu não quero nada disso. Tenho outro sacrifício a oferecer? Tenho mais amor a dar? Eu já dei todo o amor que eu podia. E ele rejeitou. Se ele rejeitou, eu posso dar mais amor? Não. Da mesma forma que Jesus não pode se tornar novo sacrifício, quando ele, de alguma forma, despreza o sacrifício que Jesus foi para ele. Por isso que a Bíblia fala que é 2 vezes mais difícil levar a salvação a um indivíduo que já foi encontrado. Pastor, você está dizendo que você não ama essas pessoas? Eu estou dizendo que não há mais um novo amor a dar, porque eu já dei todo o amor que eu tinha. E para aqueles que não conhecem, para eles morreremos até que conheçam. Porque aqueles que forem encontrados, conforme a Bíblia,
o texto sagrado diz que do interior deles fluiriam rios de águas vivas. Logo, todo aquele que foi encontrado se torna um meio pelo qual Cristo seria apresentado àqueles que ainda não o conhecem. Cada um dos salvos se torna caminho de salvação para aqueles que são perdidos. Quando o indivíduo, ele resiste ou extingue, não tem como eu mudar a estrutura dele, porque ele escolheu isso. E por eu pensar assim, muita gente acha que eu sou frio e duro. Mas é a dificuldade de você escolher ler a Bíblia, ao invés de construir definições e construir doutrinas emocionais. Se você cria uma doutrina emocional, o que eu acabei de dizer é uma heresia. Se você cria uma doutrina bíblica, aquilo que eu acabei de dizer é a verdade bíblica, porque está escrito. Pastor, você está dizendo que alguém que abandonou não pode voltar? Estou dizendo que é mais difícil. E você vai rejeitá-lo? Jamais. Porque é um fraco na fé. Mas você está falando dessa igreja? Não, em qualquer lugar. Qualquer igreja, porque igreja, instituição é muito simplória. Qualquer cristão no mundo, nenhuma comunidade de fé poderia rejeitá-lo. Mas fique claro que é mais difícil, porque ele escolheu não andar com. Isso é dolorido. O meu pai me levou para Jesus. Melhor dizendo, me permitiu ir, que eu já queria. Meu pai hoje não caminha com salvos. Você insiste para o seu pai vir à igreja? Há muito tempo não faço isso. O que você faz hoje? Eu oro. E eu já insisti muito. Meus filhos já insistiram, eu usei o fato de ser avô, mas ele não quis. Pastor, mas isso é frio. Não, isso é difícil. Eu o amo. Um dia eu falei para minha mãe que eu amo mais meu pai do que ela. Ai, pastor, por quê? Porque meu pai precisa de mais amor do que minha mãe. Ele pecou mais, fez mais besteira que ela. Então ele precisa de um amor salvífico, de perdão. Minha mãe é o amor de mãezona. Vem aqui, me abraça, está comigo, está aqui hoje. E é para sempre assim, eu acho. Então ela sabe que eu amo. Ela está comigo, eu estou com ela. Jesus fazia isso com os discípulos. Vocês estão comigo, eu vou me preocupar com os perdidos, não com os achados. Calma. Como? Já ouviu da parabolinha da ovelha perdida? É fácil você que desvia falar, sou eu, né, pastor, aquela que desviou? Não, é aquele que nunca conheceu a palavra, você é que estava no aprisco. A ovelha perdida é aquela que nunca foi achada, e ela tem que ser apresentada. Que eram os gentios, os judeus eram os do aprisco. Já tinham lá a oportunidade, mas endureceram o coração, não reconheceram, e tem um monte de detalhes aí que dá para discutir. Enfim. E a pregação? Como realmente vamos viver e anunciar essa verdade? Abra a tua Bíblia, por favor, queridos. Mateus capítulo 16, versículo 25 até o 26. As outras pregações da série foram mais emotivas. Vocês ficaram todos sensíveis. Tem gente que bate e assopra. Eu assopro, depois bato. Porque eu prefiro que a dor fique na mente do que o assopro se torne a última mensagem. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la segura. Como você acredita que você perderia a sua vida por amor a Jesus? Você já parou para pensar como é que isso acontece? Como é que eu perco a minha vida por Jesus? Vou parar de pecar, vou fazer um ajuste moral nas minhas atitudes e vou viver para Jesus pro resto da minha vida. Não, você só perde a sua vida por Jesus quando você escolhe ser a continuidade do ministério de Jesus. Ou seja, você anula as suas vontades individuais e você assume a vontade dele como
uma prerrogativa pessoal. Ele se torna a única razão pela qual você existe. Essa é a única maneira de perdermos a nossa vida por Jesus. Ninguém perde a sua vida porque parou de pecar, ninguém perde a sua vida porque viveu um ajuste moral, ninguém perde, porque você só está melhorando, você só está se beneficiando. Nós perdemos a nossa vida quando escolhemos viver aquilo que Ele propôs, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que nos leva a perder as nossas vidas. Por quê? Porque ir e pregar o Evangelho nos obriga a abandonar expectativas e oportunidades individuais. Você ama ao ponto de abandonar a sua vida para pregar aos perdidos? Você ama ao ponto de deixar a sua história para que a história de outros seja alcançada pelo Evangelho? Se você não faz isso, querido, me perdoe. Pastor, você está mandando eu abandonar o meu emprego? Não, estou mandando você abandonar a sua vida. Ou seja, qualquer direito, desejo ou vontade pessoal. Pastor, mas Jesus não está aqui para fazer minhas vontades? Não, quem faz isso é o mordomo e o diabo. Mordomo às vezes, se você parar de pagar ele não faz, mas o diabo faz sempre. Não, Jesus foi tentado 3 vezes, em que momento foi chato aquilo que Satanás ofereceu para Jesus? Me fala. Quem que ofereceu ganhar coisas? Foi Satanás. O que Jesus ofereceu foi perder coisas. Pastor, você está dizendo que quem me dá as coisas é diabo? Se você quer ganhar coisas, você vira satanista. Se você quer perder coisas, se torna cristão. Porque Satanás dá, e aí tira a sua eternidade. Jesus tira e te dá a eternidade. O processo é ao contrário. Então, se você quer perder as coisas, você está no lugar certo. Se você quer ganhar as outras coisas, é outro lugar. O povo vai sair tudo maluco desse negócio de coronavírus, de lockdown, de ficar em casa. Se a gente não estiver pronto para pregar para eles, queridos, vai ficar feia, o mundo já está estranho. Imagina. Versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E aí vem uma afirmativa através de uma pergunta, mas é uma afirmativa. Ou que se dará o homem em recompensa da sua alma? O que pode ser feito, oferecido para o homem? Nada. O homem por si só não pode fazer nada para se salvar. Logo, qualquer busca terrena nunca nos levará aonde nós devemos chegar ou estar. Por isso que nós temos que quebrar o padrão e apresentar o Cristo da salvação. Esse é o nosso papel. Abra a tua Bíblia, por favor, em João no capítulo 7, no versículo 38 até o 39. Esse barulhinho dá saudade. Quem é crente de faz tempo? Tipo, já são uns 20, bastante anos. Lembra esse barulhinho da Bíblia? Flá, flá. Não sei se eu senti a saudade. Porque eu ficava ouvindo mais o barulhinho da notificação do WhatsApp. Aí o irmão falava, não, pastor, é o aplicativo do celular, é o aplicativo da Bíblia. Mas era o mesmo barulhinho do WhatsApp. Não, impressão sua. Você sabia que aquela câmera ali, várias vezes pego vocês com o celular na mão, e dá pra gente ver, depois eu dou uma assistida lá, aparece, vocês pegam o celular assim, não, deixa eu ver a Bíblia no celular. Só sua Bíblia tem uns bagulhinhos verdes assim, né? E dá pra ver. Fala Deus, né? É revelação, né? Tá vendo? Eu revelo. Mas esse barulhinho de Bíblia é gostoso. Para quem é saudosista, nesses casos eu sou. É muito bom de ouvir. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu... Segura aí, Rian. Quer dizer o quê? Que você vai ser salvo, a remissão vai acontecer e do seu interior vai fluir aquilo que você recebeu. Ou seja, você vai receber mais do que você precisa para si mesmo. A ideia do rio é que representa algo corrente, contínuo e em maior volume do que você mesmo precisa. Você não pode conter isso. Amém? O salvo não pode conter aquilo que o salvou
dentro de si. O salvo, ele revela aquilo que o salvou a todos os outros. Vamos continuar. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Por quê? Para crer tem que ter o Espírito. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, exatamente como no período do Antigo Testamento. Até aí. Agora abra, por favor, em Atos capítulo 5, no versículo 25 até o 29. Se o pessoal quiser subir aqui, por favor. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Segura aí, é engraçado. O texto fala que o povo simpatizava com a pregação dos discípulos de Jesus, mas eles temiam seguir aos discípulos. Por quê? Porque ao escolherem seguir aos discípulos, eles assumiriam um papel de discípulo, e eles também seriam perseguidos. Ou seja, eles gostavam da mensagem, mas não queriam pregar a mensagem. Isso deveria de alguma forma gerar uma inquietação dentro de nós. Você gosta de ouvir sobre a palavra de Deus? Você gosta de vir à igreja? Talvez não em cultos como o de hoje, mas de forma geral você gosta. Mas não seja como esses homens, que viam os discípulos pregando, mas não tinham coragem de se tornar um com eles, por medo. Porque se eu posso mostrar que eu amo a Deus, amo a Cristo e amo o Evangelho, eu tenho que apresentar esse Evangelho ao maior número de pessoas que eu puder. Não tem amor a Deus que se transforme em devoção religiosa. Não tem amor a Deus que se apresente como expressão afetiva de carinho. Deus não precisa do seu elogio, porque o seu elogio não muda a natureza de Deus. Ele é perfeito sem você falar que Ele é perfeito. O que Deus espera é a sua obediência e o seu serviço. É isso que Ele espera que você faça. Se existe algo que agrada ao senhorio, é o serviço do seu servo. Se existe algo que de alguma forma toca o coração do mestre, é aquilo que o servo faz. E ao obedecer, ele não espera ser elogiado. Porque nenhum servo, quando cumpre aquilo que lhe é de responsabilidade, deve ser honrado por simplesmente ter feito aquilo que já era da sua responsabilidade. Eu quero ser reconhecido porque eu já estou cansado de servir. Eu já senti isso, já estou cansado de ser pastor. Todo mundo me apedreja, me culpa de tudo. Se eu abro a igreja na pandemia, eu sou irresponsável. Se eu fecho, eu não tenho fé. Se eu faço live não serve. Tem que ser célula de Zoom, tem que ser lá não sei o que lá. Todo mundo tem um monte de opinião. Eu já falei, meter o pé, vou ganhar dinheiro, trabalhar, vou no culto, vou embora, a melhor coisa, ser ouvinte do que praticante. Mas se eu for ouvinte, eu nunca vou ser servo. E se eu não me tornar servo, eu nunca vou adentrar nos portais eternos. Por quê, pastor? Me perdoe, querido. Ninguém que é ouvinte é salvo, porque o ouvinte não teve o peso suficiente da palavra para o tornar o praticante. E se você não é praticante, você não o ama. Se você não o ama, você não é salvo. Porque o amor que temos por Cristo é aquele que nos leva a viver como Ele, a pregar a palavra aos perdidos. Então, fique esperto. Eu gosto muito de ir na igreja, ótimo. Agora estamos esperando você falar, eu quero ser igreja com vocês, me tornando parte do organismo vivo de Cristo na terra. Aí a gente muda o discurso. Porque fora isso, é apenas devoção cega. Eu era de tal segmento e eu adorava os deuses errados, agora eu adoro o Deus certo. Como? Eu levanto a minha mão, abaixo minha mão, não acendo mais vela. Não mudou nada, querido, se você só está fazendo um ritual novo. O que nos torna adoradores é nos tornarmos adoração.
fazermos da nossa vida o caminho para louvar aquele que a gente considera o autor e consumador da fé e da palavra, o nosso Salvador. E eu faço isso como? Pregando. Eu faço isso anunciando a verdade, cantando sobre Ele, não para que as pessoas se emocionem, mas para que as pessoas o conheçam. É isso que me torna o que Ele me chamou para ser. Vamos continuar. 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. Eles tinham saído da prisão porque o Senhor libertou eles, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Tipo, salvado, galera. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos... Um homem e uma mulher que escolhe amar, ele escolhe assumir o risco de ser perseguido por aquilo que ele revela da parte do Senhor, porque confronta até as doutrinas confusas do meio cristão. Um verdadeiro pregador, aquele que escolheu ser difusor, ele vai às vezes se deparar com doutrinas dentro da igreja que não estão ligadas ao próprio evangelho. Você tem que estar pronto para isso. E hoje, mais assustadoramente, o campo missionário principal são as igrejas, que juntam um grande número de indivíduos, e nem sempre se prega o verdadeiro evangelho. Logo, nem todos os que se juntam nos grandes templos, nas mega igrejas, são de fato convertidos ao evangelho, ou conheceram a palavra salvífica de transformação. É um fato, porque não se torna mais interessante. Aonde houve ataque, melhor dizendo, uma pregação genuína, e que se reuniram milhares e milhares e milhares de pessoas e ficaram lá indo e vindo, é assustador. Mas mega igreja só funciona com um comércio, de um evangelho que é normalmente fluido, leve, e que não gera peso, não gera pressão, não gera indigestão, como uma boa feijoada pesada para aquele que come e fala: meu, vou passar a semana inteira lembrando da feijoada de domingo. Não, o negócio é fast food, levinho, voltar para casa, ficar fit. No aspecto espiritual, não seja fit, só queira comida pesada, que vai te dar indigestão, até você ter um estômago forte para digerir comida de adulto e viver como um adulto, conforme a palavra. Agora abra sua Bíblia para o último texto. Se você ama, você prega. Atos 6, 7 até o 15. Particularmente, quando eu leio esse texto, mexe comigo. A gente podia até ler ele inteiro, mas nós não vamos lê-lo, o capítulo todo. E diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, estavam se convertendo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, debate, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Nunca fez isso. Excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim?
E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E lhe deu a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, o circunciso, ao 8º dia, Isaque a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas. E aos patriarcas movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. E sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou-lhe ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, vamos pular para o 54, senão a gente vai ler inteiro, como eu não gostaria de ler. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aonde vocês já leram isso, queridos? Aonde vocês leram um homem sendo morto dizer que não lhe seja imputado como pecado? Aonde vocês ouviram um homem repetir essas palavras? Ele estava na cruz. Ele falou: não impute esse pecado sobre esses homens, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão era uma expressão da palavra pregada, exatamente como Jesus foi. Ele repete as mesmas palavras, dizendo: não lhes impute como pecado. Ele fala: Pai, te entrego o meu espírito. E ali ele morre. Jesus morre, Estevão morre. Querido, não tem amor maior do que encarar o pecado do pecador, porque às vezes o pecado do pecador vai te infligir dor, ele vai te perseguir, até mesmo ele pode te matar, como no caso desses homens que taparam os próprios ouvidos. Mas o pregador não se importa. O que acontece dentro do coração do pregador é que ele nunca se acalma enquanto ele vê um pecador caminhando em direção à morte. Então o que ele faz? Prega. Ele prega se ele corre o risco de morrer. Ele prega se as pessoas são de alguma forma interessadas na mensagem. Ele prega.
porque para Ele vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Para Ele, é exatamente como Jesus diz em Lucas capítulo 4, no versículo 17 até o 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que o amor de Deus fez em Jesus, o levou à morte, porque Ele amou ao mundo, ao ponto de pregar para todo mundo, na história, que Ele era o caminho da redenção. Eu espero que vocês tenham coragem de amar e fazer da sua vida um caminho para que outros conheçam quem é Jesus e como Jesus os espera ansiosamente. Fique no teu lugar de pé, por favor.